orando para aprender a orar. Paz do Senhor a todos. Esse é o assunto de hoje. Mas que loucura é essa, Fabiana? Orando para aprender a orar? Então, eu não gostava de orar, tá certo? Primeiro que a oração que eu aprendi era aquelas orações escritas, repetitivas. Depois, com o cristianismo, eu aprendi que orar era conversar com Deus, mas no meu entendimento, pelo que foi passado para mim, ou eu entendi errado, não sei, eu não podia falar qualquer coisa, né? Eu tinha que ter cuidado com o que eu falava, porque Deus é santo, né? A gente tem que ter respeito por Ele, então eu não podia falar qualquer coisa. Então, muitas vezes, quando eu ia orar, eu não gostava de orar, porque para mim era uma coisa muito repressiva, sabe? Eu dobrava ali meu joelho para orar e eu ficava medindo as palavras com Deus. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Medir as palavras com Deus, como se Deus fosse um outro ser humano que não soubesse o que a gente está pensando. E aí eu não conseguia sentir aquela liberdade, eu não conseguia derramar minhas lágrimas. E quando eu via alguém se derramando ali, derramando lágrimas na presença de Deus, se alegrando, aquilo ali me tocava de uma forma que eu queria sentir aquilo ali. E eu precisava sentir, mas eu não sabia como. E só depois de muitos anos eu fui entender que eu precisava me libertar na oração. Foi quando uma irmã chegou para mim e disse assim que Deus, ele era o nosso amigo e que nós podemos conversar qualquer coisa com ele, a gente pode falar o que quiser com Deus. E eu entendi que eu podia falar sobre tudo que estava dentro de mim. Por quê? Porque Deus me conhece, ele sabe o meu pensamento, ele está dentro de mim. E aí foi quando uma vez eu fui orar e eu estava muito chateada nesse dia. E eu cheguei, dobrei meu joelho e eu disse assim para Deus, eu disse, eu estou muito aborrecida, eu estou muito chateada, inclusive com o Senhor. Olha bem, olha o atrevimento do ser humano dizer. Mas era o que eu estava sentindo, eu estava realmente chateada até com Deus. E aí eu comecei a falar, falei, ainda disse mais, viu? Eu não quero que o Senhor fale comigo, não. Olha a loucura do ser humano. Mas era a minha sinceridade ali. Era o que eu estava sentindo. Eu precisava botar para fora. Eu precisava contar ao meu amigo o que eu estava sentindo. E a partir daquele dia, nunca mais minha oração foi a mesma. E daqui a pouco, quando eu botei aquilo tudo para fora, eu comecei a sentir um alívio dentro de mim, uma leveza, de repente um consolo, sabe? Como um abraço mesmo de Deus, aquela coisa maravilhosa, e de repente veio aquela consciência, eu disse, Jesus, me perdoe, não deixe de falar comigo, não, eu não sabia o que eu estava dizendo, eu estava ficando louca, quando eu disse que eu não queria que o Senhor falasse comigo. Mas Deus, ele entendeu as minhas palavras, ele entendeu o que eu quis dizer. E nunca mais minha oração foi a mesma. E hoje eu consigo, sabe, me libertar. Quando eu dobro meu joelho para orar, às vezes eu estou conversando com outras pessoas, eu digo, dá licença, que eu preciso conversar com Jesus. Eu gosto tanto de orar hoje, tanto como eu desejei quando eu orava. Eu dizia, eu preciso gostar de orar, Senhor, eu preciso sentir isso aqui. E hoje eu me reservo muitas vezes para orar, porque eu gosto tanto de estar na presença de Deus, de conversar com Deus, que às vezes eu deixo de estar com outras pessoas, fazendo outras coisas para poder orar. Mas eu orei para poder chegar até aqui e gostar de orar. É isso, gente. Se alguém já teve alguma experiência, quiser comentar também, fique à vontade. Amém?